Mesmo os programas mais populares têm erros, e Peppa Pig não é exceção. Hoje veremos alguns erros de animação que talvez você não tenha notado. Vamos ver o que nossos olhos atentos descobriram. Como no episódio Pintura, Peppa e George estão pintando alguns quadros. No começo, quando eles estão preparando as coisas, podemos notar que há 3 cores: azul, vermelho e amarelo. Agora, bem aqui, podemos ver que Peppa mergulha o pincel na tinta amarela, e também podemos notar a cor amarela no pincel da Peppa. Mas o erro é que, quando a cena muda do George para a Peppa, a cor no pincel da Peppa desaparece. Para onde ela foi? A tela da Peppa está vazia, então ela com certeza não usou essa tinta. E não para por aí. Logo após, quando a cena volta da George para a Peppa, o pincel já está com tinta amarela. Será que esse pincel é mágico? No episódio Natação, podemos ver um vestiário com 4 portas, cada uma de uma cor diferente. Papai Pig sai da primeira porta azul, Mamãe Pig da porta verde, Peppa da porta amarela e George da porta vermelha. As portas permanecem exatamente assim durante todo o episódio, mas quando chegamos ao final, algo estranho acontece. As cores das portas mudam completamente e a ordem delas é invertida. A primeira porta fica vermelha e a última azul, e todas as cores são invertidas. No episódio Piquenique, a família de porquinhos faz um piquenique ao ar livre. Agora vejamos a toalha de piquenique. Ela tem muitas coisas deliciosas, incluindo 2 sanduíches. O detalhe é que, na cena seguinte, vemos os 4 membros da família com sanduíches na mão. Além disso, há 4 pratos no chão, 2 a mais do que antes, e 2 copos de suco de laranja que também apareceram do nada. Um ao lado da Mamãe Pig e outro ao lado do Papai Pig. Até a caixa de suco de laranja desaparece misteriosamente. Alguém parece estar fazendo mágica. Em um dos episódios onde Peppa está construindo um castelo para um projeto escolar, vemos a mesa da família cheia de materiais como canetas, papéis e lápis. Ao lado da caixa de giz de cera, há vários itens como canudos, folhas coloridas e até alguns lápis de cor. Porém, ao atender a ligação de Suzy, todos os materiais somem daquela parte da mesa, ficando só a caixa de giz de cera. Sobre a caixa colorida de giz de cera, note que há 3 unidades dentro e 3 fora. Mas na cena seguinte, quando Peppa atende a ligação da amiga, os 3 gizes que estavam na mesa desaparecem misteriosamente. E não só isso, agora há 4 gizes espalhados no chão e mais 3 no balcão da pia da cozinha, ao lado da cabeça do Papai Pig. Além disso, repare que entre as cenas, a pia da cozinha que antes estava perto da janela também desaparece completamente. Voltando ao episódio da pintura, bem aqui, podemos ver que a Peppa está fazendo a marca da sua mão na tela. Agora olhe para a posição do desenho, está na parte do meio da tela, certo? Mas o erro é que, quando a câmera se afasta, a posição do desenho mudou. Agora o desenho está mais para a parte de cima da tela, enquanto antes estava no meio. No episódio O Sótão da Vovó e do Vovô, Peppa e George vão à casa dos avós para ajudar a arrumar o sótão. Assim que entram na casa, nota-se uma luminária pendurada acima deles. Mas o erro aqui é que quando eles sobem a escada, podemos notar que a luminária pendurada agora está quase colada na parede. Mas antes a luminária estava pendurada até o térreo. Como isso é possível? Sério, esses erros ficam mais engraçados a cada vez. No episódio Viagem Longa de Trem, Papai Pig recebe uma carta dizendo que ele precisa viajar a trabalho para testar um concreto muito importante. Peppa, Mamãe e George decidem ir junto com o papai e aproveitar uma viagem de trem. A família Pig inteira vai até a estação e espera pelo trem. Ao chegar o trem, eles ocupam seus lugares. Agora, prestem atenção. Ao vermos o trem em um plano mais aberto, notamos uma gata sentada em um assento atrás da família Pig. O problema é que, ao chegar ao destino, a mesma gata aparece esperando do lado de fora do trem. Literalmente, o mesmo personagem está dentro e fora do trem ao mesmo tempo. Esses personagens são gêmeos ou o quê? Agora, esse erro é bem engraçado. Quando o Papai Pig pede uma batata para a Mamãe Pig, podemos ver que há 5 batatas dentro da panela. Até aí tudo bem. Mas o problema é que, segundos depois, quando Mamãe Pig leva a panela até Papai Pig, podemos notar que agora há 6 batatas nela em vez de 5. De onde surgiu essa batata extra? Continuando no episódio Tempestade, notamos um erro engraçado. Aqui, Peppa e George estão brincando no jardim quando ouvem um trovão. Peppa e George ficam um pouco assustados e correm para dentro de casa. Mas quando todos entram, Peppa percebe que deixou seu ursinho de pelúcia no jardim. Agora, preste atenção. Podemos ver que há um ursinho de pelúcia deitado no chão, e se repararmos no fundo, não há nada. Ao Papai Pig pegar o ursinho, nota-se uma árvore ao fundo.
A árvore basicamente apareceu do nada. No episódio Melhor Amiga, Peppa Pig convida sua melhor amiga Suzy Ovelha para brincar. Nós os vemos tirando vários brinquedos de uma cesta e espalhando-os pelo chão. Mas quando George quer participar da diversão, Peppa não permite. Coitado do Jorginho. Enfim, depois dessa cena, voltamos para o mesmo lugar e percebemos que a corneta que estava ao lado do caderno verde no chão desapareceu. Depois vemos ela magicamente do outro lado da sala. E isso não é tudo. Quando as garotas tiram os brinquedos da cesta, um dos primeiros é uma caixinha surpresa, que até se abre quando elas tiram. Após conversar com George, notamos que o brinquedo sumiu do chão da sala. Porém, ao contrário da corneta, ele não reaparece. Talvez os animadores tenham sido um pouco preguiçosos para limpar a bagunça. No episódio Limpando o Carro, o Papai Pig vê seu carro coberto de lama, então ele decide que é hora de limpá-lo. Mais tarde no episódio, quando George quer lavar os vidros do carro, podemos notar que há duas manchas de lama, uma no para-brisa e outra no vidro da porta. Mas o erro é que, quando a Mamãe Pig pega o George, vemos ele limpando o para-brisa do carro. Mas segundos depois, quando temos uma visão mais afastada do carro, podemos notar que a mancha de lama no vidro da porta desapareceu. No episódio Arrumando a Bagunça, Peppa e George precisam arrumar o quarto deles. Enquanto arrumam o quarto, eles se distraem com os brinquedos. Vamos olhar para o quarto aqui. Como podemos ver, o quarto da Peppa não é tão grande assim. O erro ocorre quando o Papai Pig entra no quarto da Peppa para verificar a limpeza e acidentalmente pisa em um carrinho de brinquedo. Quando ele desliza pelo quarto, o espaço parece muito comprido, e isso não é tudo. Após ouvir o barulho, Mamãe Pig entra no quarto da Peppa, mas ele já voltou ao tamanho normal. Antes, quando o Papai Pig entrou no quarto, a cesta de brinquedos estava atrás da porta, mas quando Mamãe Pig entrou, ela apareceu do outro lado da porta. Até os animadores ficaram confusos com essa bagunça. No episódio em que Papai Pig ensina as crianças a fazer suas próprias poças de lama, afinal, esse é o sonho de toda criança no mundo da Peppa. Podemos notar que Peppa está muito perto de George, Candy Cat e Suzy Ovelha. Mas na cena seguinte, vemos que Peppa está longe das outras crianças, como se fosse por mágica. Nesse mesmo episódio, um pouco mais à frente, Papai Pig mostra para as crianças como funciona o concreto que ele e sua equipe estão usando para construir o novo parquinho para as crianças. Nessa cena, as crianças assistem atentas, com George ao lado de Peppa. Após Papai Pig sugerir pisar no concreto, Edmund Elefante responde sobre como ele vai endurecer rápido. Nesse momento, vemos que George desaparece ao lado de Peppa. Você pode se perguntar, será que ele caiu no concreto? Felizmente não, porque logo depois dessa cena, ele reaparece ao lado de Peppa. Então esses foram alguns dos erros que encontramos em Peppa Pig. E como sempre, a gente se vê no próximo vídeo.